tem uma coisa que quase ninguém te contou com todas as letras: você não nasceu sabendo se diminuir. Isso foi ensinado. Bem-vindo ao Dona de Si aos 60, um espaço onde a gente desmonta, com calma e com verdade, tudo aquilo que colocaram na sua cabeça sobre ser boazinha, compreensiva, forte para aguentar tudo e, ao mesmo tempo, fraca para se escolher. E antes que você pense esse canal é só para quem já passou dos 60, deixa eu alinhar uma coisa com você: o que vamos conversar aqui é para todas as idades. Se você é mais jovem, melhor ainda. Você não precisa esperar chegar aos 60 para acordar. Você pode começar hoje a virar a chave da sua vida. A informação mais importante que eu quero colocar na sua frente logo de cara é essa: fraqueza emocional, na maioria dos casos, não é traço de personalidade, é um treinamento. Você foi condicionada, desde muito cedo, a acreditar que sentir medo, engolir choro, aguentar humilhação e viver em função dos outros era prova de amor. Isso não é amor. Isso é sobrevivência. E sobrevivência, se não é questionada, vira prisão. A boa notícia é que o mesmo cérebro que aprendeu a se curvar pode aprender a se levantar. Neuroplasticidade não é palavra bonita de livro, é a capacidade que o seu cérebro tem de criar novos caminhos, novas respostas, novos padrões. Se ele aprendeu a te sabotar, ele também pode aprender a te proteger. Sabe essa sensação constante de que está devendo algo para alguém? De que nunca está boa o suficiente, bonita o suficiente, magra o suficiente, produtiva o suficiente. Isso não caiu do céu. Foi sendo plantado aos poucos, nas frases jogadas da família: nos não responde assim que é feio, nos engole o choro, no seu papel é ser compreensiva, nos homem é assim mesmo, melhor não ficar sozinha. Quando você percebe, passou décadas pedindo desculpa por existir. E aí, quando surge a vontade de se posicionar, de dizer não, de colocar um limite, a culpa vem como um tsunami e te puxa de volta para o lugar de antes. Atendo mulheres há muitos anos e existe um padrão que se repete de um jeito quase assustador. Elas entram no consultório como se pedissem licença para respirar. Ombros caídos, voz baixa, bolsa agarrada no colo como se o mundo fosse arrancar o pouco que ainda tem. Outro dia uma delas, vou chamá-la de Marina, 52 anos, casada há quase 3 décadas, sentou na poltrona e, antes de contar qualquer coisa, já disparou: eu sei que talvez eu esteja exagerando. Só depois de se desqualificar ela contou que o marido mantinha outra mulher há 5 anos, que ela fingia não ver porque tinha pavor de acabar sozinha. Repara, o medo da solidão era maior do que a dor da traição. Não porque ela fosse boba, mas porque passou a vida ouvindo que mulher sem parceiro é mulher pela metade. Quando eu perguntei qual foi a última vez em que ela se sentiu inteira, a resposta não veio. Não porque fosse segredo, mas porque ela nunca tinha parado para se perguntar isso. A vida inteira foi vivida de fora para dentro, tentando caber na expectativa dos outros. E é isso que eu quero provocar em você hoje. Quando foi a última vez que você se sentiu inteira? Inteira, não perfeita. Inteira no sentido de estar em paz com as suas escolhas, mesmo que o mundo não aplaudisse. O seu corpo também participa dessa história. Cada vez que você engole um desrespeito, que diz tudo bem quando está tudo péssimo, que aceita migalhas achando que é banquete, seu organismo responde liberando hormônios do estresse. Com o tempo, você passa a confundir adrenalina com amor, ansiedade com paixão, drama com conexão. Relações calmas te causam estranheza, pessoas gentis parecem sem graça, parceiros estáveis parecem frias. Não é que não exista química. É que o seu sistema aprendeu a chamar montanha-russa emocional de romance. E um relacionamento saudável, que te apoia, te respeita e não te coloca para girar no caos, parece pouco. É aqui que a virada começa. Você não é obrigada a continuar reagindo com o mesmo script. Você pode ensinar o seu cérebro a gostar do que é seguro, estável, respeitoso. Pode ensinar o corpo que paz também é emoção, que carinho sem grito também é amor, que afeto sem humilhação não é tédio, é saúde. Isso exige repetição, paciência e uma dose de coragem, porque o velho conhecido, por pior que seja, sempre parece mais confortável do que o novo desconhecido. Mas é no novo que mora a vida que você ainda não viveu. Se o que eu estou dizendo está cutucando alguma parte sua, aproveita esse incômodo. Escreve nos comentários qual foi a maior mentira sobre ser uma mulher forte que empurraram para você. É dizendo em voz alta que essas crenças começam a perder força. E já aproveita e se inscreve aqui no Dona de Si aos 60, ativa as notificações e deixa o like nesse vídeo, porque assim eu entendo que esse tipo de conversa faz sentido para você e trago mais conteúdos que te ajudem a se levantar todos os dias um pouco mais dona de si.
Compartilha também com alguma amiga que vive se dizendo fraca, mas que você sabe que tem uma força enorme adormecida aí dentro. Quando a gente fala que a maioria das mulheres foi treinada para ser fraca, não é força de expressão, é literalmente um processo de condicionamento. Pensa na menina pequena que aprende desde cedo a baixar os olhos, a pedir desculpa quando fala alto, a ceder o brinquedo para não ser chamada de egoísta. Enquanto isso, o irmão é incentivado a se impor, a ganhar, a não levar desaforo para casa. A mesma atitude que nele é vista como personalidade forte, nela é criticada como grosseria. Assim, bem devagarinho, vão ensinando que a ela cabe ser agradável, adaptável, maleável. E sabe o que acontece com essa menina quando cresce? Ela vira adulta pedindo desculpa por existir, com medo de incomodar até quando respira mais fundo. Com o tempo, isso vira um script silencioso. Melhor eu não falar nada. Melhor eu engolir essa. Melhor eu não criar problema. E cada vez que você escolhe se calar para manter a paz, o cérebro registra que esse é o caminho mais seguro. O problema é que essa paz não é paz de verdade, é paz de cemitério, onde tudo fica quieto porque está morto. Ficam mortos os desejos, as opiniões, os limites. Você segue em frente, funcionando, mas não vivendo de forma inteira. Aí aparece o medo da solidão, o medo de ser abandonada se ousar se posicionar. E esse medo é alimentado por frases que você ouviu a vida inteira. Homem não gosta de mulher que responde. Se você não aceitar, ele arruma outra. Melhor um ruim do que nenhum. Essas sementes de pavor criam raízes profundas. É por isso que tantas mulheres inteligentes, trabalhadoras, cheias de qualidades, se veem presas em relações em que são desrespeitadas. Não é falta de capacidade, é excesso de condicionamento. Por dentro, algo grita isso está errado, mas logo vem aquela outra voz. E se eu não conseguir alguém melhor? E se ninguém nunca mais me quiser? E se eu terminar e me arrepender? O cérebro adora trabalhar com esse catastrófico. E como a gente tem um viés de confirmação, começa a enxergar só o que confirma as inseguranças. O casamento da amiga que terminou e sofreu, a vizinha que ficou viúva e vive triste, a tia que envelheceu sozinha. Invisível ao olhar ficam as mulheres que saíram de situações ruins e reconstruíram a própria vida, porque, de alguma forma, isso ameaça o sistema que você aprendeu a seguir. Outra armadilha é confundir fraqueza com bondade. Quantas vezes você ouviu? Você é boazinha demais, você tem um coração enorme, você aguenta tudo. E você, em vez de perceber que isso era um sinal de alerta, engoliu como elogio. Só que ser boazinha demais muitas vezes significa ser usada demais. Você abraça o papel da que compreende tudo, da que sempre releva, da que passa pano para o comportamento dos outros, da que coloca todo mundo na frente. E cada vez que faz isso, o recadinho que manda para si mesma é um só: eu venho por último. Depois de anos repetindo isso, adivinha qual lugar você ocupa dentro de você? O último. Também existe a culpa religiosa e cultural, que aperta especialmente em quem cresceu ouvindo que o valor da mulher está em servir, sacrificar, aguentar. Você pode nem ser praticante hoje, mas as frases ficaram impressas. Até que a morte o separe, família é tudo, mulher sábia edifica o lar. E de tanto ouvir isso fora de contexto, você conclui que qualquer atitude que proteja sua saúde mental é egoísmo. Só que tem uma diferença gigante entre egoísmo e autopreservação. Egoísmo é usar os outros. Autopreservação é não permitir que te usem. Um casamento que adoece você não é sagrado, é carcereiro. Uma família que só suga e não devolve não é tudo de exaustivo. Agora, olha que interessante. O mesmo cérebro que foi treinado para baixar a cabeça pode ser treinado para levantar o queixo. Funciona como aprender a dirigir. No começo você precisa pensar em cada movimento, é desconfortável, parece que nunca vai ficar natural. Com o tempo, vira automático. Com força emocional é a mesma coisa. No início, dizer não dá taquicardia, colocar limite dá nó na garganta, defender o seu ponto de vista sem gritar parece impossível. Mas quanto mais você pratica, mais o cérebro entende que isso não é ameaça, é proteção. A sensação de perigo diminui e começa a nascer uma sensação nova, meio estranha no começo, a de respeito por si mesma. Uma pergunta que ajuda muito a sair do piloto automático da fraqueza é: essa atitude que estou tendo comigo eu aceitaria que minha filha ou uma amiga tivesse com ela? Muitas mulheres que toleram absurdos na própria vida ficam indignadas só de imaginar uma filha passando pelas mesmas coisas. Isso mostra que você sabe, sim, o que é amor, respeito, cuidado. Só aprendeu a não aplicar em você. E é aqui que a virada começa. Quando você decide que vai se tratar pelo menos tão bem quanto trata quem ama.
Não é de um dia para o outro. É de conversa em conversa, de limite em limite, de escolha em escolha. Se algum pedaço dessa conversa cutucou sua história, aproveita e escreve aí embaixo qual foi o maior treinamento para ser fraca que você recebeu na infância ou na juventude. Quando você coloca em palavras, esse roteiro perde força. E já que você está aqui até agora, aproveita para enviar esse vídeo para alguma mulher que você sente que ainda se encolhe demais por medo. Muita gente que assiste os conteúdos do Dona de Si aos 60 ainda não está inscrita no canal e acaba perdendo os próximos episódios. Então confere se o botão de inscrição está ativado e se o sininho está ligado, porque a partir da próxima parte eu vou começar a te mostrar caminhos bem concretos para quebrar esse condicionamento e construir força emocional na prática. Tem uma coisa que quase ninguém te contou sobre essa sensação de ser fraca. Muitas vezes você não é fraca, você está apenas usando uma estratégia antiga de sobrevivência em um cenário novo. Quando você era criança, talvez ser boazinha, quieta, obediente, tenha sido a única forma de ter um pouco de paz dentro de casa. Talvez, se respondesse, apanhasse. Se falasse o que pensava, fosse humilhada. Então sua mente aprendeu: se eu me encolher, dói menos. Esse mecanismo te protegeu lá atrás. O problema é que ele continua funcionando agora, quando já não faz mais sentido. Hoje você tem mais recursos, mais voz, mais idade, mais experiência, mas ainda reage como aquela menina de 7 anos com medo do grito, da bronca, do abandono. É por isso que às vezes você se olha no espelho e pensa: eu já vivi tanto e mesmo assim travo em situações bobas. Não é bobagem. É padrão antigo rodando em segundo plano. O cérebro adora manter o que é conhecido, mesmo que seja ruim. Ele prefere o inferno familiar ao paraíso desconhecido. Então, quando você começa a cogitar se posicionar, terminar um relacionamento ruim, mudar de emprego, se afastar de alguém tóxico, a mente dispara um alarme: perigo. E aí vem aquela enxurrada de pensamentos: e se eu me arrepender? E se eu não der conta? E se eu ficar sozinha? Repara que quase todos os "e se" são catástrofes. Esse é o tal do viés de negatividade, que faz você focar 99% do tempo na pior hipótese. E aí, claro, você paralisa. Fica naquele limbo, infeliz onde está, mas com pavor de ir para outro lugar. Só que tem uma coisa importante. A única forma de ter provas de que você é mais forte do que pensa é agindo, não é pensando. Pensamento nenhum fortalece tanto quanto uma atitude concreta, por menor que seja. Por isso eu sempre recomendo começar pequeno. Em vez de querer virar a mulher empoderada da novela da noite para o dia, começa com decisões quase tímidas, mas que apontam para um novo rumo. Dizer não para uma coisa que você sempre aceitou por obrigação. Escolher um programa que você gosta, mesmo que alguém torça o nariz. Parar de responder na hora uma mensagem que te disparou ansiedade e esperar se acalmar. São gestos simples, quase invisíveis para os outros, mas gigantes para o seu cérebro. Cada pequena escolha em que você se respeita é como colocar um tijolinho novo na casa da sua força interna. No começo essa casa é frágil, qualquer vento parece derrubar. Com o tempo, ela se torna estrutura. E é justamente aí que muitas mulheres travam, na culpa. Você diz não para alguém e vem aquele incômodo: será que fui egoísta? Essa culpa, na maioria das vezes, não é sinal de que você está errada. É sinal de que você está fazendo algo diferente do script que te ensinaram. Se o script era para ser boa, eu preciso sempre dizer sim, qualquer não vai parecer pecado. Só que mulher que diz sim para tudo acaba dizendo não para si mesma o tempo todo. E sabe o que acontece com quem vive se negando? Adoece. O corpo reclama. Dor nas costas, gastrite, crises de choro, ansiedade. É ele gritando: eu existo, me olha. Outra armadilha poderosa é a síndrome da cuidadora oficial. Talvez você seja essa pessoa. Cuida da mãe, dos sobrinhos, da amiga que liga chorando, do marido estressado, do filho adulto que ainda se apoia em você para tudo. Você resolve problema, empresta dinheiro, oferece ombro, dá carona, faz almoço, escuta desabafo. E quando você precisa, quase ninguém aparece. Não porque você seja menos importante, mas porque você ensinou todo mundo a acreditar que a forte é você, que dá conta de tudo. Só que ser forte não é carregar o mundo nas costas, é reconhecer que suas costas também têm limite. Mulher de verdade não é super-heroína, é humana. E humana que nunca descansa, nunca pede ajuda e nunca diz não uma hora quebra. Um exercício simples para começar a desmontar essa dinâmica é olhar, com honestidade, as suas relações mais próximas. Pega mentalmente 3 pessoas com quem você mais convive e se pergunta:
Depois de estar com essa pessoa, eu me sinto mais leve ou mais pesada. O corpo responde antes da mente. Tem gente com quem você conversa por 5 minutos e já sente ombro travado, estômago apertado, vontade de suspirar fundo. Não é frescura. É o seu sistema emocional comunicando que ali tem desequilíbrio. Não significa sair cortando todo mundo da sua vida de uma vez, mas significa tomar consciência de onde você está se desgastando além da conta. Consciência é o primeiro passo para a mudança. Ninguém muda aquilo que finge não ver. E tem outra pergunta importante. Quem é meu porto seguro? Muita cuidadora descobre, com dor, que não tem nenhum. Quando adoece ou desaba, sente vergonha de pedir ajuda, se acha fraca por precisar, se culpa por não ser 100% disponível como sempre foi. Só que força real não é nunca precisar de ninguém. Força real é saber receber cuidado sem se sentir menos por isso. É olhar para uma amiga e dizer: hoje quem precisa sou eu, você pode me ouvir. É dizer para os filhos: agora é a minha vez de descansar um pouco. É permitir que as pessoas também exerçam amor através do cuidado com você. Quando você se recusa a receber, impede a relação de ser recíproca. E sem reciprocidade não existe vínculo saudável, existe uma via única de desgaste. Se nesse ponto da conversa você já conseguiu identificar padrões seus, isso é enorme. Já é um passo muito além de muita gente que passa a vida sem perceber porque está sempre exausta, porque sempre atrai o mesmo tipo de relação, porque nunca sente que pertence. Se quiser, escreve nos comentários qual foi o padrão que mais te doeu reconhecer em você. Ser cuidador oficial, dizer sim o tempo todo, sentir culpa quando se escolhe, viver com medo de ficar sozinha. Quando você coloca isso para fora, abre espaço para vir coisa nova. E aproveita para mandar esse vídeo para alguma mulher que você sabe que vive carregando todo mundo nas costas como se fosse obrigação dela. Às vezes é esse empurrãozinho que falta para ela começar a se olhar com mais carinho. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like e confirma se está inscrita no Dona de Si aos 60, com o sininho ativado, porque na próxima parte eu vou entrar mais fundo em limites, pessoas tóxicas e como parar de se sentir culpada por escolher a própria paz. Tem uma hora da vida em que você precisa fazer um inventário honesto das pessoas e situações que te cercam. Não aquele inventário romântico do mas ele já fez tanta coisa por mim. Mas família é família. E sim um inventário cru, isso aqui me faz bem ou me faz mal. Depois de conversar com tantas mulheres, eu cheguei a uma conclusão simples e incômoda. Não é só que existam pessoas tóxicas, é que muitas vezes nós mesmas insistimos em beber o veneno todo dia, achando que é remédio. Você desculpa pela 10ª vez aquele comentário cruel em tom de brincadeira. Você aceita aquela crítica disfarçada de cuidado. Você ri quando alguém desrespeita seus limites na frente dos outros, e por dentro vai encolhendo. O problema é que, se você passa tempo demais em ambientes que te diminuem, começa a acreditar que é do tamanho que te tratam. É por isso que, quando eu falo em força emocional, eu não estou falando de virar mulher de ferro que aguenta tudo. Estou falando justamente do contrário, de parar de aguentar o que nunca deveria ter suportado. Força não é suportar humilhação, é sair de onde você é humilhada. Força não é engolir sapo em nome da paz, é entender que paz nunca vem de você se violentar para manter todo mundo confortável. Força não é ficar no relacionamento porque ele não é tão ruim assim, é ter coragem de encarar a realidade. Não é tão ruim assim não é elogio, é sentença de meia vida. Você não nasceu para viver em meia luz, meia alegria, meio respeito. Você nasceu inteira. E inteira você merece ser tratada. Uma das maiores travas que eu vejo é a culpa por se afastar de quem faz mal. Mas doutora, é minha mãe. Mas é minha irmã. Mas é meu marido, são 25 anos juntos. Eu entendo o peso dessas frases. Vínculos de sangue e vínculos de história são profundos. Mas vínculo nenhum justifica você se destruir aos poucos. Você não é má filha por colocar limite na mãe que te culpa por tudo. Não é má irmã por dizer não ao pedido que te suga além do possível. Não é péssima esposa por se recusar a ser tratada como empregada emocional. Você não é ingrata por proteger sua saúde mental. É corajosa. A verdadeira ingratidão é com você mesma, quando se abandona para segurar o mundo dos outros. Talvez você se reconheça naquela mulher que termina um encontro com certas pessoas e pensa: nunca mais eu venho aqui. Mas na semana seguinte está sentada na mesma cadeira, ouvindo as mesmas reclamações, sentindo o mesmo nó na garganta. Sabe por quê? Porque te ensinaram que sair é feio, que dizer chega é falta de educação, que cortar laço é falta de perdão. Só que perdoar não é continuar apanhando. Você pode perdoar e se afastar. Pode desejar o bem e, mesmo assim, escolher não estar perto. Pode entender a dor do outro e,
Ainda assim, se recusar a ser o saco de pancada emocional dele. É duro admitir isso, eu sei. Muitas mulheres choram no consultório quando percebem que não é o outro que precisa mudar para que elas respirem. São elas que precisam, primeiro, se autorizar a ir embora do que faz mal. E aí vem uma pergunta que muda tudo. Se eu não estivesse presa à culpa e ao medo, o que eu faria? Parece simples, mas essa pergunta abre uma fresta de luz em um cômodo onde há anos as janelas estão fechadas. Porque culpa e medo são como cortinas pesadas, não deixam você enxergar as possibilidades. Imaginar sua vida sem esses dois pesos, nem que seja por alguns minutos, te permite vislumbrar o que você quer de verdade. Talvez seja algo pequeno, como ter uma tarde da semana só para você, ou algo enorme, como terminar um casamento ou se mudar de cidade. Não importa o tamanho. O importante é você perceber que a sua vontade existe. Que não é só sobre o que os outros esperam, pedem, exigem. É sobre o que você quer viver nos anos que ainda tem pela frente. Outra coisa fundamental é entender que se posicionar vai desagradar gente. Não tem como ser diferente. Quando você começa a dizer não, quem sempre se beneficiou do seu sim vai reclamar. Vão te chamar de egoísta, de fria, de ingrata. Vão dizer que você não é mais a mesma. E, sinceramente, ainda bem. Porque a mesma que você era estava adoecendo. A mesma que você era aceitava migalha. A mesma que você era se desculpava por existir. Não tenha medo de não ser mais a mesma. Isso se chama evolução. Quem realmente te ama, com o tempo, vai se adaptar à sua versão mais forte, mais honesta, mais inteira. Quem estava só pelo benefício, pelo uso, pela conveniência, vai se afastar. E isso, embora doa, é limpeza. Você não perde quem te abandona quando você se respeita. Você se livra. Eu sei que, lendo tudo isso, pode bater aquele pensamento. Bonito no discurso, difícil na prática. E é mesmo. Força emocional não nasce de um vídeo, de um texto, nem de uma frase de efeito. Nasce da repetição de pequenas escolhas a favor de você. Nasce do dia em que você respira fundo e diz não posso em vez de se enfiar em mais uma obrigação. Do momento em que você decide não ir naquele encontro onde sempre sai mancadas e humilhada. Do dia em que você escolhe desligar o telefone no meio de um ataque de culpa para retomar a conversa em outro tom. E, principalmente, nasce quando você aguenta a culpa sem voltar correndo para o papel velho. Culpa é como abstinência, dói mais no começo. Mas passa. E quando passa, o que fica é um tipo novo de paz que talvez você nunca tenha sentido. Se alguma frase aqui cutucou uma ferida, não ignora. Essa fisgadinha que você sente é a sua alma dizendo eu quero mais, eu mereço mais. Me conta nos comentários qual limite você sente que precisa começar a colocar. É com a mãe? Com o marido? Com os filhos? Com amigos? Com colegas? Quando você escreve, você se compromete mais consigo mesma, e ainda inspira outras mulheres que estão na mesma luta. E se você conhece alguém que vive adoecendo para manter relações que só puxam para baixo, manda esse vídeo para ela. A gente não muda o mundo sozinha, mas uma mulher fortalecendo a outra faz uma revolução silenciosa. Se tudo isso fez sentido para você, deixa seu like e compartilha esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que precisa ouvir que não é obrigada a carregar ninguém nas costas. Tem uma armadilha muito comum que eu vejo em quase todas as mulheres que chegam quebradas emocionalmente: a síndrome da boazinha. Não é que elas sejam boas demais, é que foram treinadas para confundir bondade com submissão, carinho com obediência, amor com autoabandono. Desde pequenas ouviram não fala assim, fica feio, engole o choro, não responde. Menina boazinha não faz isso, enquanto o menino era chamado de esperto quando se impunha. Resultado: viram adultas educadíssimas para todo mundo, menos consigo mesmas. E aí, quando alguém passa do limite, em vez de reagir, elas justificam. Ah, mas ele estava nervoso. Ah, é o jeito dela. Ah, não vou criar problema por causa disso. Só que por trás de cada não quero criar problema existe um problema maior ainda. O medo de perder o pouco de amor, atenção ou aprovação que recebem. Então aceitam o comentário maldoso na mesa de família, aceitam o marido falando com grosseria, aceitam a amiga que só procura quando está em apuros. Fazem de conta que não doeu. Mas doeu. E o corpo guarda tudo. É aqui que entra uma parte linda e incômoda da história. O cérebro aprende pela repetição. Tudo que você repete, ele transforma em caminho automático. Se você repete tudo bem, deixa pra lá. Não é nada cada vez que alguém te desrespeita, o seu cérebro aprende que o seu limite não importa. E quando você finalmente tenta reagir, vem uma sensação estranha, quase de culpa.
Será que eu não tô exagerando? Será que não tô sendo grossa? Não, você não está exagerando. Você só está saindo do roteiro antigo. E todo roteiro novo parece estranho no início. Pensa em todas as vezes em que você engoliu algo que merecia resposta. A piadinha machista no almoço de domingo. A comparação injusta entre você e uma irmã, uma cunhada, uma amiga. O você tá muito sensível depois de ter sido magoada. Cada uma dessas cenas, somadas, vão construindo um recado silencioso. Eu não mereço ser protegida nem por mim mesma. E é isso que a gente vai virar do avesso aqui no Dona de Si aos 60. Porque não existe força emocional sem um compromisso firme de ser a primeira pessoa a te defender. Uma das coisas mais transformadoras que eu vejo acontecer é quando a mulher para de perguntar será que ele tá certo, e começa a perguntar como eu me sinto com isso. A opinião dele pode até ter alguma lógica, mas se te humilha, te encolhe, te faz duvidar do próprio valor, não serve. Você não é um argumento a ser vencido, é uma pessoa a ser respeitada. E respeito, minha querida, não se implora. Se observa. Se alguém te respeita, você sente na prática. Se não sente, não adianta o discurso bonito. É claro que aprender a se posicionar depois de uma vida inteira se encolhendo assusta. A primeira vez que você diz não gostei, não falo com você nesse tom, não vou aceitar isso, o corpo treme, o coração dispara, a voz falha. É normal. Você está fazendo algo que nunca foi permitido fazer. Seu sistema nervoso interpreta como perigo. Mas a cada vez que você escolhe se manter firme, mesmo tremendo por dentro, você cria uma nova referência de força. É exatamente assim que começa o processo de se tornar dona de si, um limite de cada vez. E tem um detalhe importante. Você não precisa virar brigona, explosiva. Tô nem aí pra ninguém. Esse é outro extremo. Ser dona de si não é sair cortando cabeças por aí, é começar a incluir a sua cabeça na conta. Em vez de todo mundo em primeiro lugar, eu por último, você aprende a colocar todo mundo no lugar certo, inclusive você. Tem dia que você vai poder se doar mais, tem dia que vai precisar se recolher, e tudo bem. A diferença é que você para de se colocar sistematicamente por último, como se fosse menos importante que todo mundo. Uma forma poderosa de consolidar essa virada é começar a falar de você com mais dignidade, inclusive para você mesma. Quantas vezes você já se chamou de burra, idiota, frouxa, feia, velha, ridícula? Se uma amiga sua falasse com você do mesmo jeito que você fala, às vezes, com você mesma, vocês ainda seriam amigas? Provavelmente não. Então por que você aceita esse tipo de agressão vinda da sua própria boca, da sua própria cabeça? A conversa interna precisa mudar. Não é se enganar dizendo sou perfeita, mas se tratar com o mínimo de respeito. Eu errei, mas eu aprendo. Eu tô com medo, mas eu tô tentando. Eu mereço coisa boa sim. E já que a gente tá construindo esse espaço de virada juntas, eu quero te pedir uma coisa. Aproveita agora, enquanto você está aqui, e olha se você já está inscrita no canal. Muita gente acompanha os vídeos, volta sempre, mas na correria do dia a dia nem percebe que não clicou em inscrever-se. E isso faz diferença, porque é se inscrevendo, deixando o like e ativando o sininho que você garante que não vai perder os próximos conteúdos sobre força emocional, amadurecimento e liberdade afetiva. Sem falar que, quando você interage, o YouTube entende que esse tipo de mensagem é importante e mostra para mais mulheres que precisam ouvir isso. Então faz assim. Se esse texto trouxe algum clique dentro de você, comenta aqui embaixo. Eu começo a me escolher hoje e conta, se quiser, em que situação você mais se sente pequena. Em casa, no trabalho, na família? Eu leio esses relatos com carinho e posso trazer exemplos bem práticos nas próximas partes. E se já conferiu sua inscrição, deixa um like e manda esse conteúdo para uma amiga que vive pedindo desculpas até por existir. Tem um ponto que quase ninguém te conta sobre essa sensação de fraqueza emocional. Ela não começa no relacionamento amoroso, ela começa muito antes, na forma como você aprendeu a se relacionar consigo mesma. Antes de aceitar pouco de alguém, você já estava aceitando pouco de você. Antes de engolir humilhação de parceiro, chefe, família, você já se humilhava internamente, dizendo deixa pra lá. Não é tão importante assim, não vou arrumar confusão por causa disso. O problema é que cada vez que você diz isso para si mesma, você ensina o seu cérebro que o que você sente não importa tanto. E aí, adivinha? As pessoas ao seu redor aprendem a te tratar exatamente como você se trata. Eu atendi uma paciente, vamos chamá-la de Cláudia, 56 anos. Ela dizia que o marido não a valorizava, que os filhos só lembravam dela quando precisavam de dinheiro, que no trabalho ninguém respeitava o horário dela. Quando fomos destrinchando a rotina,
Vimos que Cláudia mesma era a primeira a se desrespeitar. Dizia sim para tudo. Atendia ligações de trabalho fora de hora, topava ficar com os netos mesmo exausta, pagava contas que não eram dela, aceitava comentários maldosos da sogra com um sorriso amarelo. Quando perguntei por que ela fazia isso, a resposta foi: "Ah, doutora, para evitar briga, sou do tipo que prefere paz." Mas a paz que ela dizia ter era, na verdade, silêncio forçado, não paz verdadeira. Ela calava a voz por fora, mas por dentro era barulho o tempo todo. O que mudou a vida de Cláudia não foi uma grande revolução, foi uma sequência de pequenas viradas diárias. Na terapia, combinamos um acordo de começo de vida nova. Toda vez que algo a incomodasse, ela teria 3 opções conscientes, em vez daquele automático deixa pra lá: falar, negociar ou se afastar. Só não valia mais fingir que não tinha doído. A primeira vez que ela disse para o marido: "Não vou fazer isso agora, estou cansada, posso te ajudar amanhã", ela quase desmaiou de ansiedade. Na cabeça dela vinha uma avalanche de pensamentos: ele vai brigar, vai dizer que fiquei egoísta, vai falar que eu mudei. E sabe o que aconteceu? Ele reclamou, fez cara feia, resmungou. Ela respirou fundo e manteve o não. O mundo não acabou. Ela foi dormir com o coração acelerado, mas com uma sensação nova. Pela primeira vez em anos, tinha escolhido a si mesma. É importante você entender que toda mudança real passa por essa fase desconfortável, quase torta, em que você sente que está fazendo algo errado só porque nunca fez diferente. O seu sistema inteiro foi treinado para manter a paz às custas de você. Quando você começa a inverter essa lógica, é normal que surjam culpa, medo, vontade de voltar para o antigo. Só que o antigo custava caro demais, custava sua saúde, seu sono, sua alegria, seu brilho. A pergunta que você precisa se fazer não é: "Isso vai desagradar alguém", e sim: "Quanto custa para mim continuar desse jeito?" Outra coisa que fortalece demais a sensação de fraqueza é o hábito de sempre pedir autorização para existir. Tem mulher que não compra uma roupa sem perguntar a opinião de alguém, não corta o cabelo sem consultar, não sai sozinha porque tem vergonha, não toma decisões pequenas sem mandar áudio para 3 amigas antes. Quando você terceiriza todas as suas escolhas, o recado para o seu cérebro é: "Eu não sei, eu não dou conta, eu não confio em mim." E um cérebro que passa anos ouvindo isso não tem como se sentir forte. Força não cai do céu, força se constrói também aprendendo a decidir por você. Começa pequeno. Escolher seu próprio estilo, seu próprio prato no restaurante, seu próprio programa de fim de semana. Parece bobo, mas é assim que você vai reconstruindo a musculatura da confiança. Talvez você esteja pensando: "Mas eu já passei dos 50, dos 60, dá tempo ainda." Dá muito. E eu não tô falando isso para te consolar, eu tô falando porque vejo isso acontecer todos os dias. Mulheres que chegam arrasadas, achando que a vida já foi, e em 2, 3 anos estão completamente diferentes por dentro. Mais leves, mais seguras, mais verdadeiras consigo mesmas. Não porque viraram perfeitas, mas porque pararam de negociar o próprio valor. A virada não acontece num dia só. Ela começa no dia em que você diz: "Chega, eu não vou mais me tratar como sobra." E tem um detalhe que a maioria esquece: você não vai ficar forte sozinha dentro da cabeça, sem agir. Pensamento sem ação é fantasia. Você pode repetir 1000 vezes: "Eu sou poderosa, eu mereço mais." Mas se na prática continuar aceitando as mesmas migalhas, o cérebro vai acreditar na ação, não na frase bonita. Então, a pergunta concreta é: o que você pode fazer ainda hoje que represente a versão mais forte de você? Às vezes é algo simples como não responder uma mensagem na hora se você estiver cansada, desligar o telefone mais cedo, dizer: "Hoje eu não vou, isso eu não aceito", ou até "Vou descansar e depois eu vejo." Agora, faz uma coisa por mim e por você. Se alguma parte desse texto cutucou um lugar fundo aí dentro, escreve nos comentários qual foi a frase, a parte ou a situação que mais bateu com a sua realidade. Às vezes você acha que está sozinha nesse processo, mas quando lê a história de outras mulheres, percebe que tem uma verdadeira rede vivendo dilemas parecidos. Isso fortalece, inspira, traz clareza. Enquanto você estiver escrevendo, já aproveita para compartilhar esse conteúdo com uma amiga que vive pedindo desculpa por tudo, que sempre se coloca em último lugar. Pode ser que justamente essa conversa seja a faísca da virada dela também. Quando a gente começa a puxar o fio da fraqueza emocional, quase sempre ele volta lá para a infância, para as primeiras relações, para os primeiros "não chora", engole o choro, não responde, não fala alto com o adulto. Você não nasceu com medo de se posicionar, você foi ensinada a engolir tudo.
Meninos eram incentivados a bater no peito, se impor, defender o que é seu. Meninas eram elogiadas quando eram boazinhas, obedientes, comportadas. E aí, anos depois, você se olha no espelho e acha que é fraca por natureza, quando na verdade só está obedecendo a um roteiro que colocaram na sua mão lá atrás. Roteiro que você pode reescrever, se tiver coragem de admitir que ele já não serve mais. Eu me lembro da Paula, 48 anos, que chegou dizendo: Doutora, eu não sei dizer não, parece que a palavra trava na minha garganta. Quando fomos conversando, ela lembrou de uma cena recorrente da infância. A mãe mandava fazer algo, ela dizia mas mãe, e vinha a resposta na lata: não discute comigo, menina, só faz. O cérebro dela aprendeu que discordar significava perigo, bronca, rejeição. Agora, adulta, no trabalho, nos relacionamentos, o corpo dela reagia igual. Coração acelerado, mão suando, nó na garganta sempre que ela pensava em contrariar alguém. Não era falta de força, era um cérebro condicionado a associar posicionamento com ameaça. A boa notícia é que aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas não é com frase motivacional no espelho, é com prática diária, às vezes desconfortável, às vezes cansativa, mas profundamente libertadora. Outra armadilha que mantém muitas mulheres aprisionadas é a ideia de que ser forte é aguentar tudo calada. Quantas vezes você já ouviu elogios do tipo fulana é guerreira, aguenta tudo, nunca reclama? Parece bonito, mas por baixo disso tem uma romantização da sua dor. Guerreiro não foi feito para apanhar sem parar, guerreiro foi feito para saber quando lutar, quando recuar, quando mudar de estratégia. Aguentar tudo não é medalha, é caminho para adoecimento. Corpo que engole tudo uma hora começa a falar. Insônia, gastrite, enxaqueca, palpitação, dor na coluna, crises de ansiedade. Tem muita mulher tomando remédio para o corpo quando, na verdade, o corpo está gritando que a vida emocional está insustentável. Te conto o caso da Joyce, 54 anos. Ela vivia dizendo tá tudo bem, dou conta, sempre dei conta, enquanto carregava a mãe doente, marido dependente, filhos adultos que não saíam nunca de casa, trabalho exaustivo e ainda era conselheira oficial das amigas. Veio ao consultório por causa de crises de pânico. De repente, doutora, acho que vou morrer, não consigo respirar. A vida inteira ela engoliu o choro, segurou a onda, não quis dar trabalho para ninguém. Um dia o corpo disse: se você não chora por bem, vai chorar por mal. A crise de pânico foi o grito que ela não se permitia dar. E quando ela começou a colocar limites, pedir ajuda, dizer hoje eu não consigo, as crises começaram a diminuir, não porque a vida ficou fácil, mas porque ela finalmente saiu do papel de super-heroína que nunca sente nada. Repara como é perverso o treinamento. Te ensinam a cuidar de todo mundo, a se responsabilizar pela emoção de todo mundo, a ser colo, ombro, porto seguro. Mas quem é colo para você? Quem é o ombro onde você desaba? Mulher que foi treinada para ser forte no sentido de aguentar tudo, por dentro muitas vezes está em frangalhos. Força verdadeira não é não sentir, é sentir e ainda assim se escolher. É olhar para a própria exaustão e dizer chega, daqui eu não passo. É ter coragem de desagradar quem se acostumou a se beneficiar da sua fraqueza. E tem outro ponto que mantém muitas mulheres se sentindo pequenas: a agenda lotada de funções e vazia de identidade. Você é mãe de, esposa de, filha de, avó de, cuidadora de, funcionária de, mas quem é você sem todos esses papéis? Quando eu pergunto isso no consultório, a maioria das mulheres de 50, 60 anos fica em silêncio. Sabem dizer o que fazem pelos outros, mas não sabem dizer o que gostam, o que desejam, o que sonham. E enquanto você não se reencontra com essa mulher aí de dentro, qualquer crítica externa te derruba, qualquer rejeição te desmorona, qualquer olhar torto te faz questionar o próprio valor. Porque você não está enraizada em si, está enraizada na aprovação alheia. Uma coisa que ajuda muito nesse processo é começar a se observar como se você fosse uma amiga sua. Se você visse uma amiga querida sendo tratada como você se trata, aceitando as mesmas coisas que você aceita, você acharia justo. Você diria para ela continuar? Ou daria um sacode amoroso dizendo: você merece mais do que isso? Então por que com você é diferente? O filtro que você usa para avaliar a dor dos outros é muito mais generoso do que o que você usa para avaliar a sua. Começa a trocar de filtro. Quando se pegar pensando não foi tão grave assim, pergunta: se fosse com minha melhor amiga, eu minimizaria desse jeito. Essa troca de perspectiva é um passo poderoso para começar a se enxergar com mais compaixão, e compaixão é combustível de força verdadeira.
Outra prática transformadora é sair do automático do tenho que e começar a se perguntar quem disse. Tenho que ir nesse almoço de família. Quem disse? Tenho que atender essa ligação agora. Quem disse? Tenho que aceitar esse convite, senão vão achar que. Quem disse? Quantas coisas na sua rotina são realmente escolha e quantas são só obediência a expectativas que você nem sabe mais de quem são? Toda vez que você questiona um tenho que, abre um espacinho para a liberdade entrar. Às vezes a resposta vai ser: ok, vou fazer mesmo assim, mas pelo menos você está consciente, não mais no piloto automático de agradar o mundo inteiro e se trair todo dia. E já que estamos falando de consciência, deixa eu te propor algo bem concreto agora. Quando terminar de ouvir esse trecho, se der, escreve num papel ou nos comentários. Qual é um tenho que você percebe que, na verdade, é um espero que me aprovem se eu fizer isso? Só de colocar isso em palavras, você tira esse hábito da sombra e traz para a luz. E luz, simbólica e psicologicamente, é o que cura. Aproveita e conta também se você se identificou mais com a Paula que não conseguia dizer não, com a Cláudia que se desculpava por existir, com a Joyce que adoeceu de tanto aguentar ou com aquela mulher que não sabe mais quem é além dos papéis que cumpre. Essa partilha cria um espelho coletivo poderosíssimo. E antes de irmos para a próxima parte, lembra de uma coisa importante. Muita gente passa por aqui, ouve, se emociona, se identifica, mas não se compromete com o próprio processo. Assiste, fecha o vídeo e volta pro automático. Se você sente que esse conteúdo está te ajudando a abrir os olhos, verifica se você está inscrita no Dona de Si aos 60, ativa as notificações para não perder as próximas conversas e já deixa o seu like, porque é assim que você também diz para o algoritmo e para o mundo: esse tipo de conteúdo importa, eu quero mais disso na minha vida. Então agora, respira fundo um pouquinho comigo e presta atenção no que eu vou te dizer, como se fosse aquele bilhete dobrado que uma amiga coloca na sua bolsa sem você ver, e que você encontra justamente no dia em que mais precisa. Você não é a história que contaram sobre você. Você não é a menina que tinha que engolir o choro. Você não é a mulher que tinha que aguentar tudo. Você não é o resto, nem o depois, nem a última da fila. Você é o início de uma nova geração de mulheres que vão olhar para a própria vida com honestidade e coragem e dizer: chega. A partir de agora eu também conto. Talvez você tenha 40, 50, 60, 70. Talvez esteja casada, separada, viúva, solteira. Talvez mora sozinha ou com a casa cheia. Não importa. Enquanto você estiver respirando, ainda há capítulos para escrever. Dona Maria começou a dançar tango aos 74. Helena começou a namorar aos 61. Cristina voltou a desenhar aos 60. Mariana reconstruiu a própria vida depois dos 50. E você? Vai mesmo acreditar que para você já foi? Força emocional não é nascer valente, é decidir, todos os dias, que você não vai mais se abandonar. É levantar da cama e escolher um pequeno gesto em sua direção, um limite dito, um não que antes você engolia, um descanso sem culpa, um sonho anotado num caderno, um curso, uma dança, um café sozinha apreciando a própria companhia. É assim que a mulher fraca que te ensinaram a ser vai dando espaço, centímetro por centímetro, para a mulher dona de si que você sempre foi por dentro. Eu queria que você imaginasse, por um instante, que daqui a alguns anos você se encontra com a você do futuro. Cabelos talvez mais brancos, rugas mais marcadas, mas um brilho no olhar que hoje você ainda não tem. Essa mulher te olha com carinho e diz: obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter colocado limites, mesmo tremendo. Obrigada por ter dito não quando tudo em você queria agradar. Obrigada por ter saído de onde te matava aos poucos. Obrigada por ter começado, mesmo com medo. É isso que você está construindo agora, a gratidão da mulher que você ainda vai ser. Você não precisa virar outra pessoa da noite pro dia. Não precisa rasgar tudo, terminar tudo, mudar tudo imediatamente. Precisa, sim, parar de se trair nas pequenas coisas. Parar de dizer tá tudo bem quando não está. Parar de rir de piada que te humilha. Parar de aceitar convivência que te encolhe. Parar de romantizar o que te destrói. E começar a falar a verdade, pelo menos para você. Começar a honrar o que sente. Começar a se tratar como trataria alguém que você ama. Se esse texto mexeu com você, é porque tem uma parte sua que já está pronta para levantar da cadeira interna onde ficou encolhida por anos. Não desperdiça isso. Escreve aqui embaixo, nem que seja uma frase simples: a partir de hoje eu escolho a minha força ou do seu jeito, com as suas palavras. Isso não é só um comentário, é um compromisso com você mesma, um registro simbólico de que,
Neste dia, você começou a mudar sua história. E se você sentiu que essa conversa te abraçou, te cutucou e te acordou ao mesmo tempo, não some. Verifica se você está inscrita aqui no Dona de Si aos 60, ativa as notificações e continua caminhando com a gente. Tem muita mulher passando pelas mesmas dores que você e precisando ouvir essas verdades. Quando você curte, comenta e compartilha, você não está ajudando um canal, você está ajudando outras mulheres a perceberem que não estão loucas, nem sozinhas, nem fracas. Estão apenas no meio do processo de se levantar. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha silenciosa que só você pode fazer: continuar vivendo uma vida que te foi empurrada ou começar a construir uma vida que tenha a sua cara. Não importa o que fizeram com você até aqui, a partir de agora é você que decide o que faz com o que fizeram. Levanta o queixo, ajeita os ombros, olha para o espelho hoje ainda e diz em voz alta, mesmo que saia baixinho no começo: eu não fui feita para me encolher. Eu fui feita para me escolher. Se quiser, me conta nos comentários qual vai ser o seu primeiro passo depois de terminar essa leitura. Quem sabe o seu passo não vira coragem emprestada para outra mulher também.